Sejam bem-vindos a mais um Debate Olímpico, o quadro mais esperado de esporte desse YouTube. Hoje, o tema do nosso debate é lesão, aquela coisa do esporte que todos claramente odeiam. E para falar sobre isso, temos aqui a Aline, atleta olímpica brasileira de wrestling, e o nosso médico Caio, da Care Club, médico do esporte, o que teoricamente salva nossas vidas a maioria das vezes, porém também dá as piores notícias quando a gente tá machucado. E Gi, do Olimpíada Todo Dia. Primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês é, pra Aline, como você se mantém motivada num processo de recuperação e se você consegue usar alguma coisa que você aprende no esporte nesses momentos na sua vida? Bom, a pergunta é, o esporte ensina pra tudo na vida e nesse momento eu uso muita coisa também. Então, quando a gente tá no meio de uma luta, por exemplo, e eu começo perdendo, eu não posso desistir da luta porque eu enfrentei uma adversidade ali. Eu tenho que confiar no meu treinamento, confiar no meu emocional para ir até o fim da luta. Eu vejo a lesão um pouco parecido, né? Na minha corrida agora para Tóquio, foram 4 anos de preparação e eu enfrentei uma lesão e uma trombose nesse ciclo olímpico. E é como se fosse uma adversidade durante a luta. Né, pode ter um percalço e eu sair perdendo de início, mas tem que acreditar que até o fim ainda dá tempo de recuperar. Então eu mantenho minha cabeça sabendo que fazendo o certo, né, me preparando, isso é coisa que todo atleta enfrenta. Eu gosto de perguntar para o médico, o que eu preciso fazer para recuperar? Em quanto tempo eu posso voltar? É isso? Bota meta, é igual competição, eu boto meta. Em tanto tempo eu tenho que estar bem, eu tenho que fazer tais exercícios todo dia, e aí eu carrego muito minha pressão psicológica no que eu tenho que fazer. Gelo meia hora 4 vezes por dia, eu vou fazer gelo meia hora 4 vezes por dia. E eu confio muito que seguindo, fazendo o meu melhor, eu consigo voltar. Bom, eu saí hoje da fisioterapia e falaram assim, Jojoca, você tem que fazer gelo hoje a cada 2 horas por 20 minutos no seu joelho. São que horas? 5:30? E eu não fiz nenhuma vez. Ou seja, essa é a nossa grande diferença. Olha só, mas tem que criar estratégias, tá? Sabe aquele negócio de amarrar o gelo no corpo? Eu investi naquilo porque eu sou ansiosa, eu não consigo ficar parada 20 minutos, 3 vezes por dia com gelo na perna. Então eu amarro ele e saio fazendo minhas coisas. Eu coloco o celular pra despertar e eu não fico parada, eu fico fazendo minhas coisas, vida normal. Fez acompanhamento com alguma psicóloga durante a lesão? Como é que foi? Eu faço, na verdade, constantemente, assim, eu faço acompanhamento com a psicóloga. E foi legal você ter perguntado disso, porque é importante ela. Eu falo assim, a parte que eu falei do como eu encaro foi a parte do bem, né? Estaria mentindo se eu não falasse que no momento da lesão, que a gente nunca tá esperando, a gente nunca quer, eu choro muito, eu fico naquela tristeza, bad gigante. E uma das coisas que a psicóloga falava é, ó, isso acontece com todo mundo. Você tem direito de ficar triste, porque é uma situação difícil de encarar. Então, é não evitar o sentimento, é sentir ele mesmo, é viver ele e se preparar para se erguer, preparar para lutar, para recuperar, para voltar com tudo, né? O que eu queria saber é, você como médico, como, além da lesão, você acha que os médicos contribuem com a melhora dos atletas? O que não é de exercício e tal. Como médico do esporte, a gente entende, né, e participa desse processo da preparação do atleta, da performance, da manutenção da saúde, a busca da performance dele, sempre num trabalho multidisciplinar e interdisciplinar, né? Então, a gente faz parte da equipe, uma equipe que é composta de preparador físico, o treinador, o fisioterapeuta, o psicólogo, que cada vez mais também está entrando nesse processo em clubes, em clínicas, para a gente tentar entrar nesses fatores de riscos modificáveis para lesão, né? Lesão é algo que é inerente à prática de exercício, esporte, é uma coisa que ela tende a ocorrer principalmente no alto rendimento, mais ainda. Lesões traumáticas que envolvem alguma fratura, alguma queda, algum trauma direto de algum adversário já são mais difíceis de prevenir. Essas lesões crônicas, ela tem um fator de risco que são modificáveis maior. Eu queria perguntar para a Aline sobre a trombose, isso que você falou, o tempo que você ficou afastada, do seu momento de retomada e da busca pela vaga para Tóquio, assim, mesmo com todas as dores e dificuldades desse ciclo, assim, a vaga olímpica. Em 2017, eu consegui participar de um intercâmbio nos Estados Unidos, que eu era louca para participar. Desde 2014 eu vinha tentando me candidatar, mas precisava falar inglês. Quando eu conheci as idealizadoras do programa, eu não falava nada de inglês em 2014. E aí, mesmo
mesmo no processo de participação de preparação para o Rio 2016, eu fui estudando inglês autodidata, com aplicativo, em casa, série. Em 2017 eu me candidatei, logo depois dos Jogos Olímpicos do Rio, e consegui. E aí fui para os Estados Unidos, ficamos 2 meses com 17 mulheres incríveis ao redor do mundo, estudando como empoderar mulheres através do esporte. Era muito corrida, era muito intenso esse intercâmbio, então eu não tinha muito tempo de treinar realmente. Minha massa muscular, minha composição caiu muito, eu engordei um pouco. Ainda assim, quando acabou o intercâmbio lá em novembro, como eu já estava nos Estados Unidos e teria um campeonato que é super tradicional, é muito bom acontecendo e vale pontos pro ranking, em Colorado, eu decidi ir até a competição participar. Competi em Colorado Springs e como eu estava um pouco acima do peso, eu tive que desidratar, que é uma realidade ainda, né, dos esportes de combate, que tem que bater peso. Eu desidratei para competir. No dia da competição, eu tenho uma condromalácia, eu já tinha uma condromalácia no joelho esquerdo, desculpa, eu tenho os dois, mas o esquerdo. Na competição, eu senti estalar meu joelho durante a luta. Não dei muita importância porque eu estava muito acostumada com essas dores. E à noite, na mesma madrugada da competição, eu tive um voo de volta para Nova York. Quando abriu a porta do avião em Nova York, eu senti uma dor muito forte na panturrilha. E eu achei que ela estava vindo do joelho. Como eu estava muito cansada da competição, eu apaguei o voo inteiro. Eu acho que eu não me mexi. Fiquei em Nova York uma semana treinando horrores, andando com a minha mãe fazendo compras porque ela tinha ido até lá. E eu comecei a desconfiar da minha dor. Eu mesma em Nova York achei que pudesse ser trombose, porque toda vez que eu andava, doía muito. Eu levantava de manhã, já estava doendo. Eu deitava, a dor sumia. Eu voltei do Brasil direto pro hospital e fiquei internada com uma trombose na perna esquerda do voo e da lesão e da desidratação e eu acho que de tudo, né? Uma soma anticoncepcional e tudo. Fiquei 6 meses parada. O médico dizia para eu não treinar por causa da medicação, que é um anticoagulante, então tem muita pancada. Se eu sangrasse, esse sangramento podia se potencializar muito pelo meu sangue não parar, né? Ainda assim, eu me arrisquei. 3 meses e meio, mais ou menos, parada tomando aquela Glexana injeção na barriga, eu voltei a treinar. E aí, tomei uma cabeçada forte, que é bem normal no wrestling, eu fiquei com medo. Parei de novo. Fiquei 6 meses praticamente só treinando parte física. Voltei a competir em 2018, em maio. Na minha primeira competição, que foi no Pan-Americano, no Peru. Primeira luta contra a peruana. Ela me fez um ataque no joelho, no outro joelho, no joelho direito dessa vez, e aí eu rompi todo o colateral do meu joelho, um pouquinho do cruzado. E não era uma adversária perigosa, isso que é, né? Não é uma adversária que me traria muito perigo. Não foi um movimento surpreso, é um movimento que eu fazia muito de defesa na luta. Inclusive, quem tava na arquibancada e me conhece achou estranho eu ter tomado ponto, e achou estranho o jeito que eu caí, já imaginou que eu pudesse ter sentido alguma coisa. Eu senti como se fosse um gelado na perna e tudo estalando, né? E aí, na hora que eu levantei, que eu percebi que eu tinha machucado, que eu não tava conseguindo pisar, troquei de base, terminei a luta, ganhei essa luta, mas não segui na competição. E era uma luta que valia a vaga para os Jogos Pan-Americanos, o campeonato. Voltei pro Brasil, fiz o exame, vi que tava tudo rompido. Conversei com o meu médico, que é médico do esporte também, e eu queria muito garantir a vaga para os Jogos Pan antes de fazer a cirurgia, com medo de que uma reserva do Brasil não garantisse a vaga. Então eu competi nos Jogos Pan-Americanos já lesionada, com o joelho já para operar. Voltei dos Jogos Pan-Americanos com a cirurgia marcada. Foi muito difícil para mim a cirurgia, porque foi 1 mês de cama, sem botar o pé, sem encostar o pé no chão. E aí a ansiedade vai lá no alto, né? Eu tava passando, inclusive, por alguns problemas pessoais, foi uma época que eu me divorciei, e aí a depressão vem pesado nessa hora, sabe? E quando eu voltei a andar, no dia que o médico tirou a talha e falou, pode pisar no chão, eu achei que eu ia sair andando, né? E aí você tem que reaprender a andar. E uma atleta, assim, eu tenho 20 anos de carreira, você o tempo todo muito ativa, reaprender a andar é um desafio, assim, que, poxa, mexe com a cabeça de qualquer um. Pra quem trabalha com o corpo todos os dias, foi terrível, assim. E aí, na minha primeira competição, eu perdi na primeira luta, mas lutei contra a terceira do ranking do mundo, uma luta empatadíssima, arbitragem, né, no final. Eu falei, não, peraí, eu não esqueci, né, como que se luta, e aí isso me deu força pra lutar pra Tóquio, e me deu mais confiança. Pra falar a verdade, esse período de lesão me ensinou muito, de olhar pra outras coisas, ver que os atletas são seres humanos, muito mais complexos do que só o esporte. Fui fazer danças, fui me dedicar a estudos, ao meu projeto social, a olhar pra outros lados, outras faces da Aline, e quando eu voltei a competir, isso me dava força na competição, que aí já não era mais o tudo ou nada, ou eu ganho essa competição, ou eu não sou ninguém, que a atleta tem um pouco disso, porque a gente vive muito só no esporte. Então eu sentia que não, a Aline é muito mais que isso, eu vou lutar porque é o que eu amo.
acabou, na verdade, me ajudando, eu acredito, para o classificatório de Tóquio. Não, e o legal é que essa história toda de superação também teve um final feliz. E para colocar o doutor Caio também na nossa conversa, queria que você contasse um pouquinho como foi, assim, escolher ser médico do esporte. O hábito, né, de praticar esporte na infância, tinha um pai que sempre gostou muito de esporte, tem outros irmãos que também praticavam. E aí comecei na medicina, e aí a vontade de trabalhar com o alto rendimento e com a saúde, que a medicina do esporte ela é uma área clínica, que engloba tanto cardiologia do esporte, endocrinologia do esporte, a parte nutrologia e a parte, obviamente, ortopédica. Então, você consegue atender desde o paciente sedentário, que tem algum problema de saúde, a pressão alta, diabetes, obesidade, até o atleta de alto rendimento, que é uma coisa que eu não consegui ser atleta, eu não fui atleta, acho que todo mundo que gosta de esporte, quando é assim, atleta, obviamente no nível da Aline, mas aí é um prazer enorme trabalhar. Uma especialidade que começou a ter residência médica, que é a pós-graduação mais habitual do médico desde 2007 só, com a ideia de englobar tudo isso, todas essas subespecialidades médicas em uma formação única. Muito prazeroso, principalmente quando acompanha um atleta que consegue conquistar seu objetivo, seja ele amador ou um próprio paciente consegue melhorar a vida, que seja uma função muito abaixo do que um atleta de alto rendimento faria, mas relativamente para ele é muito grande. Então, às vezes é um idoso que está com uma massa muscular reduzida, e desde até o atleta que aí consegue ganhar um pouco de força para ficar com o neto, ter uma funcionalidade melhor, até o atleta de alto rendimento que vai ser campeão ali. Ô Caio, uma dúvida que eu tenho é assim, quando você tá tratando uma pessoa que tá lesionada e tá, mano, fudido, você olha e fala, meu Deus, casa caiu. Como que vocês conseguem não deixar o atleta desmotivado, mas ao mesmo tempo não deixando de falar a verdade do que tá acontecendo? A relação, né, médico-paciente, e o paciente aí, nesse caso, sendo atleta, tem que ser sempre, eu acho que, baseada na verdade, né? Não tem como você criar falsas expectativas. Toda lesão ela tem um tempo médio de retorno, mas tem uma variabilidade muito grande entre pessoas. E a gente, quando fala de atleta, principalmente de alto rendimento, é o que a gente chama de outliers, né? São pessoas fora da curva para força, para potência. Se tem uma competição com uma data provável, a gente tende a ser um pouco mais liberal no sentido de tomar alguns riscos maiores. Óbvio que a saúde a gente sempre coloca em primeiro lugar. Como que você consegue perder esse medo? Porque joelho, cara, é assim, eu não sei, eu morro de medo diariamente, sério, que ele vai sair. Pra mim é assim, bota pra fazer dor, sabe? Então eu tive muita dificuldade pra dobrar o joelho, muita. E uma das minhas melhores características é flexibilidade. Sou muito flexível lutando. Então no início eu tava morrendo de medo. E um detalhe, a minha perna que eu fiz a cirurgia é a minha perna da frente. E uma das estratégias que eu uso para lutar é dar a perna às vezes, porque eu sou muito boa de defesa de ataques de perna. Para quem assiste um pouquinho de luta vai entender. Então eu fazia com que a adversária me atacasse naquela perna para eu poder ganhar pontos contra-golpeando. Isso era uma das minhas melhores estratégias. E aí uma vez que eu machuquei a minha perna, que eu dava de isca, a minha perna da frente, da base, que tá ali para tudo, foi terrível na volta, eu morria de medo. Então, nos primeiros dias que eu vi, assim, que eu fui pegando segurança, eu falei, olha, tá bom, seu joelho é psicológico, então bota pra jogo, deixa pegar. Às vezes o fisioterapeuta ficava meio assustado, querendo parar o movimento, eu falava, não para, deixa aí. E aí meus parceiros de treino ficavam com medo de ir naquela perna, eu falei, pode pegar. Eu queria que vocês destacassem um principal aprendizado dessa trajetória como médico, como atleta, com relação a lesões e afins. A lesão faz parte da carreira do atleta, mas que dá para evitar ao máximo, acho que respeitando e ouvindo o nosso corpo. Eu tive algumas lesões durante a minha trajetória que foi justamente por não ouvir, não respeitar os sinais que meu próprio corpo dão e não dar importância para preventivos, para liberação miofacial, gelo na primeira vez que eu machuco para não ficar crônico. Então, o deixar passar foram coisas que talvez agravaram algumas situações e fizeram outras lesões acontecerem. Então, eu aprendi a respeitar, né, o limite do meu corpo e as recomendações. É isso que a Aline falou, acho que é uma coisa importantíssima. Existem lesões, mas realmente existe o atleta, o paciente, cada um tende a reagir de uma forma um pouco diferente. Uma coisa que a gente vê cada vez mais importante é a parte de nutrição também durante a lesão, também do processo de reabilitação. Tanto para a questão de você não ter um ganho aí de peso, estar parado, mudar
muita composição corporal, quanto a gente tem visto alguns macronutrientes e micronutrientes que podem auxiliar um pouco nesse processo de regeneração. É uma coisa que as pessoas tendem a não dar muita atenção. Primeiro, para a Aline, eu queria saber como que é ser mulher, ser atleta de uma luta que ainda nem é uma luta tão comum assim. Você já passou por algum tipo de preconceito por ser uma lutadora? Bom, se eu já passei por alguma situação assim de preconceito no sentido de mulher, eu diria que se alguma mulher no esporte for perguntada sobre isso e responder que não, para mim só existem duas possibilidades. Uma, ela não mora na Terra. A segunda é que ela não conhece os tipos de abuso e por isso não soube identificar o que ela sofreu ou não. Porque foi exatamente assim comigo. Eu só fui descobrir alguns abusos que eu sofri quando adolescente, quando criança, mais velha, quando eu passei a estudar ou a ver matérias e ver pessoas falando sobre isso, falar, caramba, aquela situação tão desconfortável para mim era um abuso e eu não sabia. É um esporte tradicional. Se a tradição do nosso mundo é machista, o meu esporte ele mantém as tradições machistas, como, por exemplo, ter um estilo greco-romana que é só para homens. Categorias de peso, para mulher a máxima é 76, para homem 130. E a gente escuta piadas o tempo todo, né? Imagina se mulher pudesse lutar com 130 quilos, ia ser horrível ver umas gordas lutando com a malha. E aí tá tudo bem ver gordo lutando com a malha. A mensagem é sutil, e não tão sutil pra mim, mas sutil pra quem não vê o problema de tudo isso, é que o homem tudo bem estar feio, porque ele tá ali pra lutar, pra ser forte, pra ganhar. A mulher não pode estar ali feia, porque ela tá no esporte pra entreter. Eu não estou ali pra ser bonita. Eu quero realmente desconstruir esse olhar de que a mulher pra ser bonita tem que ser sensível, tem que ser vaidosa e o homem não, porque eu quero um namorado vaidoso e sensível. É para toda vez que você ver uma menina que é forte, mas se faz de sensível, se faz de frágil, aquela história de pedir ajuda para abrir um pote de palmito, né, que a gente vê num filme do Hancock, para ser mais atraente. Cada vez que você vê uma situação dessa com uma menina, existe uma situação equivalente com um menino sensível que se faz de forte. Isso oprime os dois. E o meu projeto vem muito para desconstruir, né, isso e reconstruir um ambiente mais igualitário na questão de gênero para meninos e meninas na prática do wrestling. Mano, representatividade é tudo nesse planeta. Se a gente não vê alguém que parece com a gente nunca acha que aquilo é pra gente. Pra mim, era isso. E aí, cada vez mais a gente vê mulheres realmente fazendo. Então, cara, vocês são a transformação desse mundão, queridas. Vocês são perfeitas. Anticoncepcional atrapalha no processo da vida no esporte? Não, isso também é muito individual. Não tem nada comprovado de fato que reduz a força, piore regeneração muscular, aumente de lesão. Isso não tem nada comprovado. Tem mulheres que preferem utilizar, tem umas que não gostam, se sentem mal, às vezes está com uma retenção maior hídrica, muda o humor, a disposição, enfim, isso é uma coisa que tem que ser muito individual mesmo. É uma coisa eu queria dar meu relato aqui, porque ele está falando isso, e eu, inclusive, que tive que parar de tomar anticoncepcional depois da trombose, eu tive muito mais dificuldade do que quando eu podia tomar. Ele controlava muito mais meu ciclo hormonal, a minha TPM, agora é bem mais difícil sem poder tomar um anticoncepcional. Antes, chegava perto de competição, a minha ginecologista, se ela visse que eu ia menstruar na competição importante, a gente emendava a cartela. Eu achava muito melhor antes do que agora sem anticoncepcional. As atletas preferem, né? Principalmente quando entra período menstrual durante o período competitivo. Mas não é regra isso, né? Também varia bastante. E é uma coisa muito interessante, né, que a Aline falou, porque eu lembro também da Verônica Hipólito, do atletismo paralímpico, contar também que ela se sentia mais poderosa quando ela menstruava, que ela se sentia mais forte. Então, tipo, isso é muito interessante, porque é uma coisa que a gente fala pouco, eu acho que a gente também tem que falar mais sobre isso, porque aí a gente desmistifica, né, porque tem mulheres que é melhor de um jeito, tem mulheres que é melhor de outro jeito, e a gente só vai saber se a gente conhecer todas as experiências, né? Bom, gente, esse foi mais um Debate Olímpico, o quadro feito pelo Vamos Junto, em parceria com a Olimpíada Todo Dia. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês, comentem pessoas que vocês gostariam de ver aqui, que tema vocês gostariam de assistir para a gente debater. E é isso, até a próxima, nos vemos, um beijo e assistam a tag no Olimpíada Todo Dia, lá no Instagram e no YouTube deles, com o Caio e com a Aline. Tchau!